1 Reis, capítulo 13, versículo 14. Amado Deus eterno Pai, aqui estamos, ó Pai, nessa noite de quinta-feira, precisando ser alimentados, fortalecidos, precisando, Senhor amado Deus querido, da Tua força para continuarmos nessa caminhada. Então que a Tua palavra venha nos alimentar nessa noite, nos dar vigor, força, ânimo, para que possamos continuar vencendo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Diz assim, capítulo 13, versículo 14 diante. E foi-se após o homem de Deus, e o achou sentado debaixo de um carvalho, e disse: És tu o homem de Deus que veio de Judá? Ele disse: Eu sou. Então lhe disse: Vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem por pouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás aí pelo mesmo caminho que porque foste. E ele lhes disse: Também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: Faze eu voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu, e voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu a água. Excedeu que, estando ele na mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito voltar. E clamou o homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandar, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que disser, não comerás pão e nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Excedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu água, albarcou ele jumento para o profeta que o fizera voltar. E foi-se, pois que o leão o encontrou no caminho e o matou. E seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto dele, e o leão estava junto ao cadáver. Aqui é uma história que Deus manda um profeta. Se você for ler, Deus manda um profeta para fazer uma predição contra o altar. E Deus dá toda a instrução para esse profeta, Deus dá toda a orientação para esse profeta de como ele deveria fazer para ser bem sucedido naquilo que Deus mandou ele fazer. Deus deu toda a instrução. Deus falou tudo aquilo que ele precisava fazer para poder conseguir fazer e sair bem da história. Só que no meio do caminho, depois que ele está indo embora, um profeta velho foi ao encontro dele e mentiu para ele, e fez ele fazer aquilo que Deus não mandou ele fazer. O final da história, nós acabamos de ler aqui, o final da história é: o homem morreu. O homem, infelizmente, ele falece. O que eu tenho que entender, o que é que Deus ele quer passar para nós com essa história? Nós somos instruídos por Deus todos os cultos, nós estamos instruídos por Deus todas as vezes que entramos na igreja,
Todas as vezes que ouvimos a palavra de Deus, Deus nos dá a orientação, Deus nos dá o ensinamento de tudo aquilo que devemos fazer para conseguirmos fazer o que Ele mandou, de tudo aquilo que devemos fazer para fazer aquilo que Ele nos orientou. Ele nos dá toda a orientação. Por isso a importância de eu estar numa igreja, por isso a importância de eu frequentar um culto. Por quê? Porque lá eu vou ouvir toda a orientação vinda do Pai na minha vida, para que eu consiga vencer aqui na terra. Porque se eu ouvir aquilo que Deus tem para mim, se eu der ouvido naquilo que Deus tem para a minha vida, eu consigo fazer aquilo que eu tenho que fazer e consigo ter uma vida abençoada e próspera aqui na terra. Aqui é um exemplo de alguém que acabou morrendo porque deu ouvidos a outra coisa que não foi aquilo que Deus falou. Deu ouvido a outra coisa que não foi aquilo que Deus disse. E ele acaba sucumbindo, ele acaba morrendo por causa da desobediência daquilo que Deus orientou. Que nós temos que entender, irmão, que nós estamos vivendo dias assim, irmão. Nós estamos vivendo dias de pessoas que são verdadeiros moribundos na terra, porque não conseguem ter uma vida abençoada, porque as coisas não dão certo, porque simplesmente eles fazem exatamente tudo ao contrário daquilo que Deus quer. Irmão, a Bíblia fala que é duro recalcitrar contra os aguilhões de Deus, ou seja, é duro lutar contra a vontade de Deus, é duro lutar contra o querer de Deus, é duro. Por quê? Porque eu faço aquilo que Deus não mandou fazer, eu vou sofrer, eu não vou conseguir. Não existe conquista para quem não cumpre a palavra de Deus, não tem conquista. Aí, não precisa abrir não, mas olha o que diz o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 23 e diante. Olha o que diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque contempla a si mesmo e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvido, esquecido, mas fazendo a obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Ou seja, a pessoa que não é ouvinte da palavra, a pessoa que é praticante da palavra, ela é bem-sucedida no seu feito. E por que esse profeta não foi bem-sucedido no seu feito? Porque ele não praticou na íntegra aquela palavra que Deus deu para ele, as orientações que Deus passou. Porque assim, irmão, onde é que Saul se perdeu? Quando foi que Saul escolheu o caminho da morte? Quando foi? Foi quando ele saiu do querer de Deus, foi quando ele saiu das orientações de Deus, ele saiu daquele tempo vem a morte. Por quê? Porque a bênção, o milagre, a vitória, a saúde, a prosperidade está a partir do momento que eu dou ouvido à palavra de Deus. Não adianta eu vir para a igreja, não adianta eu frequentar os cultos, não adianta eu fazer nada disso se eu continuo praticando o que é errado. Não adianta. Não adianta.
Eu vou para a igreja, Deus fala que precisa casar, eu não me caso. Deus fala que precisa largar o álcool, eu não largo. Deus fala que precisa largar a maconha, eu não largo. Deus fala que precisa largar o adultério, eu não largo. Irmão, a palavra de Deus, ela é para ser obedecida e cumprida, para que eu tenha vida, para que eu seja abençoado, para que eu consiga ter vitória, para que eu consiga viver uma vida de milagre. Eu necessito obedecer aquilo que me é ensinado. Essa é verdade. Essa é verdade. Deus sempre usou a liderança para ensinar o seu povo. Deus sempre usou. E aqueles que deram ouvido às lideranças, essas pessoas foram tudo bem sucedidos. Essas pessoas conseguiram vencer. E aqueles que não deram ouvido à liderança, essas pessoas sofreram. Você vai vendo aí. Você vai ver o que aconteceu aí com quem desobedeceu. Sansão, ele morre porque ele conta onde é que estava a força dele. Era uma coisa de intimidade. É ele e Deus, Deus e ele. Ninguém pegaria Sansão se ele quebra esse princípio. Mas Sansão, por causa de uma mulher, ele acaba quebrando essa intimidade, ele acaba quebrando essa união que ele tinha com Deus, esse segredo que ele tinha com Deus. Ele acaba perdendo a força e consegue pegar ele fica cego e acaba morrendo. Sabe, irmão, é muito difícil. Eu tive gente aqui na igreja que muita gente recebeu milagre, ou pouco ou muito, ou meio milagre, mas muita gente recebeu milagre. E eu via que essa pessoa nunca recebia milagre. A pessoa nunca contava uma bênção. Nunca, nenhuma. E aí quando a pessoa sai da igreja, que mostra quem ela é, aí eu vejo por que aquela pessoa nunca contou um milagre na vida. Aí eu entendo por quê. Por quê? Porque é uma pessoa que estava na igreja, mas Deus não estava nela. Então, fica difícil de você testemunhar um milagre. Aí a pessoa chegava, eu orava por essa pessoa, que eu me incomodava. Todo mundo tinha uma bênção para contar, todo mundo tinha um milagre, mas essa pessoa só falava coisa triste. Não tinha bênção para contar, não tinha milagre para contar, não tinha nada para contar. Isso entristecia. Mas quando a pessoa sai, a gente vê, a gente entende por que essa pessoa nunca conseguiu contar um milagre. E é isso que Deus quer que nós entendamos nessa noite, irmão. Por isso que eu estou aqui pregando, porque não importa quem esteja, não importa quem não está, o que importa é que nós estamos aqui e nós precisamos entender o que é necessário para eu conseguir vencer. Eu estou aqui, eu preciso entender o que eu necessito, como é que eu consigo vencer situações, como é que eu consigo passar pelos problemas, como é que eu consigo vencer a enfermidade. Eu tenho que entender. Eu tenho que entender que
dá. Então eu não posso me omitir, porque hoje, nesse exato momento, Deus está passando orientação. Aleluia! E aí eu tenho que segurar. Por quê? Porque é orientação para eu conseguir vencer. É instrução para eu conseguir passar pelo problema. Porque senão, o que acontece é que eu não vou conseguir vencer. Eu não vou conseguir superar. Eu não vou conseguir vencer, passar pelo problema. E aí daqui a pouco eu estou sendo porta fora, porque afinal de contas é só sofrimento. Então eu tenho que entender, como é que pessoas aqui que sofreu, mas que Deus começou a dar vitória, Deus começou a abençoar, Deus começou a fazer, mas aí, num certo momento, deixou a orientação certa de Deus e se vendeu para o pecado. E ali é ladeira abaixo sem freio. É ladeira abaixo sem freio. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós vamos ter aflição. Mas a aflição, fazendo aquilo que Deus tem instruído, daqui a pouco vem a vitória. Daqui a pouco vem o milagre. Daqui a pouco vem a bênção. Daqui a pouco a porta se abre. Agora a aflição, sem estar atento às orientações de Deus, aí, irmão, vira sofrimento. Aí vira desespero. Aí vira problema. Então, o profeta novo, ele estava bem na fita, ele estava tranquilo. Ele fez aquilo que Deus mandou, ele estava voltando para casa com vida. Ele estava voltando para casa tranquilo. Ele estava voltando para casa em paz. Até que chegou alguém para desdizer o que Deus disse. Até acontecer algo para ele sair daquilo que Deus mandou. Ali foi o fim. Ali acabou a história. Ali ele se perde e acaba morrendo por um leão. E às vezes nós, como pastor, a gente fica agoniado, porque às vezes ele parece estar falando para a cadeira e não para a pessoa. Porque você instrui, você ensina, você fala, e você olha para a pessoa e você vê a pessoa fazendo totalmente ao contrário. Você vê a pessoa fazendo tudo aquilo contrário daquilo que você tem instruído. Tudo aquilo ao contrário que você tem ensinado, que você tem falado. E aí a pergunta é: como é que você vai orar para uma pessoa dessa? Como você vai orar? Porque quem faz é Deus, irmão. Como é que se ora? Como é que eu vou pedir, Senhor, abençoa o fulano? Mas o fulano não está dando a mínima para aquilo que ele está aprendendo. Porque a casa de Deus é uma escola que vai ficar até Jesus voltar. Na casa de Deus eu aprendo todo dia, através daquilo que é pregado, através daquilo que é ensinado, através daquilo que é falado, todo dia. E aí, se eu estou na igreja e eu não estou com essa atenção, se eu estou na igreja, mas não estou com essa vontade de aprender, irmão, eu não sei que pessoa da igreja. Eu sinceramente não sei. Porque a gente tem que entender
dizer que Deus, Ele tem uma ordenança para nós. Ele tem instruções para nós. O que eu faço com o meu dinheiro para eu ser abençoado? O que eu faço para ter saúde? O que eu faço? O que eu faço para ter uma vida abençoada na minha família? Deus tem instrução para tudo. Aleluia. Agora basta eu querer ouvir a instrução e guardar ela no meu coração. Como diz, né? A tua palavra escondida, né? Guardada em meu coração. Então, eu preciso ter essa palavra guardada no meu coração. Eu preciso querer aprender com a palavra o que eu tenho que fazer. Eu não posso dar ouvido outra voz. Eu não posso chegar a pessoa de repente na minha porta e falar assim, pô, não vou para a igreja não, vai para o culto não. Está cansado, está fadigado, fica em casa hoje. Eu não posso dar ouvidos a voz que não seja de Deus. Não posso dar ouvido. Porque aí as coisas começam a andar para trás. As coisas começam a dar errado. As coisas começam, eu não entendo. E o que Deus quer é que eu entenda como é que eu consigo. Por isso que Deus nos fala. Por isso que Deus nos orienta. Por isso que Deus nos instrui a cada dia para que a gente consiga vencer. Para que a nossa família esteja abençoada. Para que a nossa família esteja protegida. Para que a nossa família esteja guardada. Tudo isso Deus Ele quer nos passar. Tudo isso Deus Ele tem nos passado. Mas a pergunta é, o que eu tenho feito com aquilo que eu tenho escutado de Deus? O que eu tenho feito? O que eu tenho feito com aquilo que Deus tem me orientado? A verdade é essa. A verdade é essa. Eu estou aqui e eu preciso ser abençoado. Aleluia. Então, o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor quer que a gente entenda nessa noite, é que o caminho para as coisas da nossa vida é dar ouvido àquilo que Ele tem ensinado, é escutar aquilo que Ele tem falado. Tem um louvor do nome que fala assim, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos dele, obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará, né? Então, o caminho é esse. Agora, se eu deixar o que Deus instruiu e pegar outra coisa, aí já é. Aí é fundo do poço, é buraco. E é o que nós estamos vendo acontecendo muito hoje em dia. É muita gente indo para o buraco porque simplesmente não está ouvindo aquilo que Deus diz. Que nós possamos fazer diferente. Que nós possamos pegar cada culto, ouvir cada palavra e colocar na nossa vida para que nós possamos ser bem-sucedidos. Nós temos que entender que nós não estamos aqui à toa, nós viemos pagar à toa. Nós estamos aqui porque nós precisamos receber a instrução de Deus. Aqui é uma base onde Deus instrui, onde Deus fala conosco, onde Deus nos vê, onde eu estou honrando a minha aliança com Deus e aonde Deus Ele nos ensina a qual caminho eu devo tomar na vitória. Era assim com Davi, irmão. Davi nunca perdeu uma guerra enquanto ele obedecia aquilo que Deus instruía. Deus falava, ele fazia. Deus mandava, ele cumpria. E assim estamos nós aqui nessa noite. Estamos aqui porque queremos ouvir a Deus.
Estamos aqui porque queremos ouvir as orientações de Deus. Estamos aqui porque entendemos que precisamos de Deus. Precisamos ser abençoados por Deus. Então que nós possamos entender essa noite que Deus não nos chamou para nós sermos ouvintes, mas para sermos praticantes. Nós temos essa noite.